estamos começando mais um programa Entrevista e para reforçar o atendimento de pacientes com a Covid-19, o governo do estado de Goiás prepara 7 hospitais de campanha. O investimento é uma orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto, eu entrevisto agora o Superintendente de Atenção Integral à Saúde do estado de Goiás, Sandro Rodrigues. Superintendente, muito obrigada pela sua participação na TV Alego. A gente percebe que o estado de Goiás está numa situação em relação a outros estados, digamos que confortável. Tem aqueles municípios ali em torno do DF que estão em uma situação delicada com relação aos pacientes que estão com a Covid, mas eu queria iniciar a nossa entrevista com a seguinte pergunta: qual a real necessidade de se ter esses novos hospitais de campanha, onde eles vão ser instalados e quantos leitos vão estar disponíveis? Então, sempre um prazer estar aqui com vocês, e a grande questão envolvida na organização desses hospitais é justamente frente a uma provável necessidade que se tenha em relação aos pacientes com Covid. Todo o planejamento em saúde do governo de Goiás, ele é baseado na regionalização da saúde, que é o quê? Eu levar atenção especializada ou atenção hospitalar para perto de onde as pessoas moram. E com essa questão agora da pandemia do Covid-19, a gente trabalhou essa questão também, então com a organização de hospitais, um inicial aqui na capital, que foi o primeiro hospital de campanha que funciona naquele prédio do Hospital dos Servidores, mas também de organização de vários outros hospitais ao longo do estado, justamente para prover à população um acesso mais perto da sua casa. Isso é importante porque evita aqueles grandes deslocamentos. Nosso estado é um estado grande, tem algumas distâncias importantes nesse processo, e a lógica é de ter isso mais próximo da casa das pessoas para evitar esses grandes deslocamentos. Superintendente, isso é uma preocupação do governo, do governador Ronaldo Caiado, e ele sai na frente. E eu queria que você pontuasse para nós quais são essas regiões, esses municípios, em torno de quantos leitos vão ser disponibilizados com esses 7 hospitais de campanha. Nós temos 7 hospitais que vão ser abertos ainda, né? E tem mais 2 hospitais, o hospital de campanha que já está funcionando e o outro que é o de Águas Lindas, do governo federal, que vai ser repassado para o estado também. No total, todos esses hospitais, os 7 que você citou, mais esses 2 em funcionamento, a lógica é de ter mais de 1.100 leitos, na verdade 1.156 leitos, sendo 274 de UTI e 882 de enfermaria. E a lógica de distribuição dele é conforme uma distribuição que a gente utiliza no estado, que são das regiões de saúde. São 18 regiões organizadas em 5 macro-regiões de saúde. Então a lógica é que se tenha pelo menos um desses hospitais em cada macro-região. A gente tem na região sudeste a questão do Hospital de Jataí, na questão sudeste e Tumbiara. A gente tem na região do entorno ali, inclusive, que você citou de forma bastante importante também, tanto em Lusiânia, o governador inclusive teve visita ontem lá junto ao secretário também, Formosa, e a gente vai trabalhar algo também na região de Porangatu com relação à região norte. Além desses outros hospitais, a gente tem mais o hospital de campanha do governo federal em Águas Lindas e também a organização de um hospital de campanha no município de Anápolis. De forma que, com toda essa estrutura que eu te falei, com todo esse quantitativo, é uma lógica de preparação para a necessidade. O que a gente tem trabalhado? De deixar tudo isso preparado para caso o número de casos aumente muito de uma forma exponencial, que é a coisa que é o termo que tem sido utilizado, de um aumento muito grande de casos ou de necessidade de leitos aconteça, a gente tenha todos esses hospitais prontos para a população utilizar e ser internada no seu leito adequado, no leito de UTI de forma adequada e evitando a questão dos grandes deslocamentos para chegar a esse leito. Se você for imaginar, podemos pegar o exemplo tipo de Posse, por exemplo. De Posse até chegar aqui no HCamp são em média 600 quilômetros, 550, 600 quilômetros. A lógica do hospital em Formosa reduz isso em pelo menos pela metade e apesar de ter usado o exemplo de Posse, isso vale para qualquer município do estado de Goiás. Certo. Superintendente, o senhor citou aí esse primeiro hospital de campanha da União. Por que esse hospital ainda não foi repassado ao governo do estado?
Como que está essa articulação? Como que esses profissionais de saúde vão trabalhar? Como que está sendo a preparação dessa equipe? Vai ser de responsabilidade do Estado de Goiás? É de responsabilidade do governo federal? Por que, então, que ainda não foi repassado? O Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, ele tem capacidade para até 200 leitos, inicialmente 40 deles de UTI. Mas pela própria lógica de construção, a gente pode chegar lá também até 200 leitos de UTI conforme a necessidade. É uma estrutura que foi construída pelo governo federal, ela está em processo final de ajustes, justamente para ser entregue para a União, e a partir disso a União faz o repasse, e existe um termo de compromisso, um acordo de compromissos, tanto do governo federal como do governo estadual com relação a esse processo. Depois que tudo isso for assinado, isso é repassado para o governo estadual e a gente inicia os processos de organização de como esse hospital vai funcionar, das equipes, dos materiais, essas coisas todas. O nosso modelo aqui no estado de Goiás é por meio de organização social de saúde. A partir que a gente tiver esse documento, todo isso organizado, o processo é deflagrado e a gente tem a organização dessas equipes para estarem lá dentro. Nosso processo, ele gira, em média, por volta de 30 dias, mas claro que com toda essa necessidade a gente deve apertar bastante esses prazos, óbvio que tudo dentro de toda a legalidade possível, necessária, e então está dependendo dessa questão do Ministério de fazer esse repasse oficial para o governo de Goiás, para a partir disso a gente organizar todo esse processo de organização para o hospital prestar serviço para a população. Mas só para ficar claro, esses profissionais que vão trabalhar nesse hospital de campanha da União é de responsabilidade do governo federal? Sim, a única responsabilidade do governo federal foi de construir, deixar o prédio pronto para utilização. Ele passando isso para o Estado entra tanto com a questão dos materiais, de todos os equipamentos que são necessários, como também dos profissionais de saúde, de todos os insumos que são necessários para a operacionalização do hospital. Superintendente, o senhor citou aí o primeiro hospital de campanha do Estado, que é o Hospital do Servidor Público do IPASGO. Como que está na prática aí esses atendimentos? O prédio, na verdade, do Hospital dos Servidores, ele foi utilizado para se montar o hospital de campanha, o primeiro aqui do estado de Goiás. Ele tem capacidade para até 210 leitos, sendo 70 desses leitos de cuidado intensivo, ou mais popularmente conhecido como os leitos de UTI. Então esse processo foi iniciado, lembrando que esse hospital ele não está 100% em funcionamento ainda, porque a gente não tem a necessidade disso. Então esse conjunto de leitos, geralmente de 10 em 10, eles vão sendo organizados e disponibilizados para a população conforme necessidade. Como a nossa taxa de ocupação está em média de 50% a 60%, a gente não precisa de mais número de leitos agora nesse momento. Pode ser que daqui a 3, 5 dias a gente tem essa necessidade e as equipes estão prontas para organizar isso de forma bastante rápida. Mas o processo está funcionando e é um hospital que atende a todo o cidadão do estado de Goiás, de todo o município. Os municípios eles foram orientados e treinados para, caso tenha necessidade, entrar no sistema que a gente chama de sistema de regulação e solicitar essa vaga. Os especialistas da regulação vão avaliar, vão ver se realmente esse paciente tem condição de transporte, se esse paciente se enquadra no perfil clínico mais adequado para esse hospital, e a partir disso libera, e o município então traz o paciente aqui para o hospital, que toma todas as providências após isso, com todo um protocolo de atendimento baseado nas melhores evidências científicas que a gente tem, e de forma bastante humanizada, de forma bastante próxima das pessoas, claro, que respeitando a todos os padrões de sanitários envolvidos, de prevenção, de precaução, nesse sentido. Então é um hospital que qualquer morador do estado de Goiás pode ter acesso a ele, obviamente conforme a necessidade de caracterização do quadro clínico, via central de regulação. Tá certo, superintendente. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista da TV Alego. E quais são as suas considerações finais? É uma coisa que a gente tem falado muito até, que independente de todo esse processo, de todo esse trabalho feito pelo governo de Goiás, pela Secretaria de Estado da Saúde aqui do estado de Goiás, isso não impede e não deixa que a população tome as medidas necessárias com relação à prevenção. Então a gente tem que ter cuidado com aglomerações, lavar a mão sempre que possível, ter todos o dia a dia ali, que já tem sido bastante falado com relação a esses processos de cuidado. E lembrando que eu preciso cuidar de mim e preciso cuidar do que estão à minha volta, principalmente
aqueles que têm um fator de risco um pouco maior para desenvolver, para pegar a Covid e ter formas graves, que é justamente o que a gente não quer. Então, cuidado sempre, independente de toda essa estrutura que a gente tem organizado para a população também. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o Superintendente de Atenção Integral à Saúde aqui do estado de Goiás, Sandro Rodrigues. E você, telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição.